Então vamos lá, continuar falando um pouquinho sobre a pesquisa. A gente convidou para conversar com vocês o doutor em ciência política, Carlos Ranulfo. Professor, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia ouvintes, bom dia Rafael, bom dia Stefani. Professor, agora há pouquinho eu estava mostrando ali a capa da Folha de São Paulo e eles têm uma linha do tempo que percorre 4 meses. Há 4 meses, lá na pesquisa do dia 25 e 26 de maio, o ex-presidente Lula tinha 48% das intenções de voto. Na pesquisa de ontem, 4 meses depois, portanto, 47%. Um ponto de diferença. Bolsonaro tinha 27 lá em maio e foi a 33. Em todo esse tempo, com tudo que aconteceu, né? Pagamento de auxílio, 7 de setembro, utilização da primeira-dama no horário eleitoral, viagem ao funeral da Rainha Elizabeth, a abertura da ONU, ele foi de 27 a 33, ou seja, ele oscilou 6 pontos em 4 meses. Por que esse cenário tão permanente em tanto tempo e com tanta coisa acontecendo, professor? Olha, a eleição há muito tempo ela está fortemente polarizada entre dois candidatos. Você voltou a maio, mas se você voltar ao ano passado, está mais ou menos a mesma coisa. Há um ano, a diferença entre Lula e Bolsonaro no segundo turno era quase que a mesma que é hoje. O que acontece? O Lula tem um patamar muito sólido. Apesar de toda a campanha negativa que o Bolsonaro tem feito, ele não consegue aumentar a rejeição do Lula. E o Bolsonaro cresceu, mas cresceu pouco do que ele queria crescer. Você mencionou bem, ele usou todo o seu arsenal já, mas o crescimento é insuficiente. Essa semana, todas as pesquisas demais que a gente pode confiar mais deram o mesmo quadro. O Bolsonaro está estacionado há mais ou menos uns 15 dias. Na Datafolha, na Quest, no IPEC. O quadro é muito semelhante. E o Lula oscila para cima. Então, a situação é muito ruim para o Bolsonaro, né? Nós estamos chegando a 9, 10 dias da eleição, ele não cresce, o Lula não cai, e uma diferença de 14 pontos, convenhamos, é difícil tirar, muito difícil. Carlos, meu bom dia também para o senhor. Há mais ou menos 2 semanas a gente vem falando muito aqui, porque é o que a gente ouve dos principais coordenadores das campanhas, né? Da busca pelo voto útil dos 2 primeiros colocados, né? Lula e Bolsonaro. Lula tentando resolver no primeiro turno, Bolsonaro tentando tirar a diferença ou empurrar mesmo para segundo turno com essa diferença reduzida. Essa pesquisa de ontem, se fosse haver esse movimento pelo voto útil, dos eleitores mudando ali dos outros concorrentes para esses 2 candidatos, já teria mapeado isso? Ainda dá tempo da gente perceber nas próximas pesquisas que serão divulgadas até o finzinho da semana que vem? Como é que o senhor está vendo esse movimento? Não, ainda não. A pesquisa não dá nenhum sinal de que isso esteja acontecendo, porque Ciro e Tebet estão estacionados, né? O Lula oscilou, 2%, está dentro da margem de erro. Então, ele pode ter pego, ele teria pego o voto de indeciso. Então, isso pode ser um sinal. Mas essa é uma eleição muito difícil. Nós só vamos saber disso mesmo na semana que vem ou até na urna. Agora, a campanha do voto útil não é feita por aliados do ex-presidente, ela está muito intensa. E o eleitor, ele é simpático, muitos eleitores são simpáticos à ideia de terminar a eleição no primeiro turno. Nesse caso, a tendência de migração para o Lula é mais forte do que a tendência de migração para o Bolsonaro. Tudo indica, o Bolsonaro está muito isolado, ele não consegue apoios fora da bolha dele. E o Lula consegue. A declaração do Fernando Henrique Cardoso, ontem ou anteontem, ela não foi diretamente para o Lula, mas foi logicamente contra o Bolsonaro. Então você tem um movimento que tendencialmente, se houver uma migração de votos na última semana, tende, isso é só uma tendência, a favorecer o Lula. E aí está a chance ou não de decidir no primeiro turno. É claro que depende também do total de votantes. A abstenção, nós não sabemos qual vai ser. Isso é um fator também que a gente tem que levar em conta. Professor, o Sudeste
foi um garantidor da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Não exclusivamente, mas São Paulo, por exemplo, deu uma ampla vitória a Bolsonaro contra Haddad, assim como lá em 2014, por exemplo, mesmo com a vitória da ex-presidente Dilma, em São Paulo, Aécio Neves teve uma votação muito melhor do que a dela. A gente sempre repete aqui que o PT só ganhou a eleição nacional em São Paulo em 2002, e foi por uma pequena diferença, né? Agora, em São Paulo, a vantagem de Lula é de 7 pontos em relação a Bolsonaro. Em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, a diferença aumentou de 10 para 13 pontos. E no Rio, está bem próximo, Lula caiu de 44 para 40 e Bolsonaro foi a 38. Então tem empate técnico no Rio, 40 a 38 para o Lula. Quem são esses eleitores do Sudeste que votaram no Bolsonaro e agora migram para o Lula? Olha, são eleitores talvez que eram mais próximos, que estavam muito desencantados em 2018 com o PT, com o petismo. Eram eleitores que tradicionalmente votavam no PSDB, por exemplo, no Aécio, em 2014, mas que a experiência com o governo Bolsonaro não deve ter agradado, né? Então, eles buscam uma opção melhor. Podem não gostar do Lula, mas talvez estejam indo do Lula. Em São Paulo, é que nem jogar, é como se, lembrando o futebol, o Lula ganhar de pouco ou empatar em São Paulo já é um grande feito, porque está jogando na casa do adversário. O PT, como você disse, ele nunca teve facilidade em São Paulo. Então, se o PT mantém, hoje, se você pegar o dado da Folha, o PT ganha de ampla margem no Nordeste e ganha de pouco no Sudeste, ou quase empate. E nas outras regiões é quase um empate. Mas isso é suficiente para a vitória do Lula. E tem Minas Gerais, né, que, como a história mostra, quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição. Então o Lula está realmente à frente nesse estado-chave. Então, mesmo o empate em São Paulo, para o Lula, já é um resultado bom. Por isso, porque o São Paulo é um território muito difícil para o PT, embora o PT tenha nascido em São Paulo, né? Professor, a Basília Rodrigues, nossa analista lá em Brasília, também quer fazer uma pergunta para o senhor. Está se juntando aqui à nossa conversa agora. Oi, Basília, muito bom dia para você. Seja bem-vinda, viu, querida? Olá, tudo bem, Stephanie, Colombo, muito bom dia. E a todos os ouvintes, né, espectadores aí da CNN. Professor, bom dia também, obrigada pela entrevista. Faltando aí 9 dias, é muito pouco para a tão esperada eleição. Fica todo mundo se perguntando o que ainda dá para fazer. Além de analisar as estratégias que não deram certo, vocês até chamaram de arsenal, que acabou tendo efeito nulo até aqui, pelo menos do ponto de vista das pesquisas eleitorais. O que dá para fazer para mexer nestes números, nesses 9 dias? Conversando com auxiliares de Bolsonaro, eles não descartam vir com um novo pacote social, ainda mais se conseguirem jogar esse resultado para segundo turno. Então, seriam dias aí para lançar novas propostas. A gente observa que nesta reta final da campanha de primeiro turno, ambos candidatos principais, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, escolheram a região sudeste como destino das suas últimas viagens, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então, o que ainda dá para fazer para mexer efetivamente nesse cenário? Olha, o grande problema do atual presidente é que as medidas de cunho econômico, o Auxílio Brasil, caminhoneiros, o próprio preço da gasolina, que caiu bastante, deram muito pouco efeito, né? Deram numa certa camada média da sociedade, mas até 2 salários mínimos, a distância que o Lula tem hoje é de 25%. Quer dizer, então o Auxílio Brasil não deu absolutamente nada. Então é pouco provável que um pacote novo mude essa situação de maneira significativa. As pessoas já absorveram, elas sabem que o governo propôs um auxílio, embora estejam em dúvida se vai ficar para 2023. Mas já sabem disso, sabem que o do preço da gasolina que caiu, e isso o efeito foi muito pequeno. Eu não vejo muita mágica para se fazer nesse momento, né?
eu acho que pode acontecer, se houver o segundo turno, uma melhoria na sensação que as pessoas têm da política, essa sensação de que vai melhorar. Isso poderia, no segundo turno, auxiliar o Bolsonaro. Agora, vamos ver, a rejeição do Bolsonaro continua acima de 50%. Ninguém ganha eleição com essa rejeição. Tá? Então, por mais que o governo tenha se mexido, ele não ganha. E outra coisa, se você começa a atacar demais, se a sua campanha começa a ganhar basicamente aquele tom de campanha negativo, ataca, isso costuma virar contra você mesmo. Isso não necessariamente ganha voto, às vezes costuma perder voto. Nós não podemos descartar a possibilidade de que o candidato Bolsonaro comece a julgar baixo. A declaração que ele deu em Londres, de que ou tem 60% ou tem algum problema, é tipicamente golpe baixo. Né? Não há nenhuma pesquisa, nem as contratadas pelo governo, que falem em 60%. Isso é conversa de lunático. Né? Então, nós podemos esperar também golpes abaixo da linha da cintura. Isso aí podemos ficar claro, né? Não só de Bolsonaro, como de bolsonaristas. Agora, anteontem, um pesquisador da Folha foi ameaçado com uma peixeira. Quer dizer, fazer pesquisa no Brasil virou um problema. Tem que fazer seguro de vida para fazer pesquisa. Professor Carlos Ranulfo, ele é doutor em ciência política, nos ajudando aqui a entender mais os dados que o Datafolha divulgou ontem na corrida à presidência da República e esse momento, né? Lembrando, pesquisa é raio-x, né, professor? Daqui até os próximos dias, até o primeiro turno, muita coisa deve mudar. A gente espera poder ouvir o senhor aqui mais uma vez, viu? Tá bom. Bom dia para vocês, bom dia aos ouvintes a todos.